Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal. Hoje estreia uma rubrica nova cá no canal. A rubrica é Lendo as vossas sugestões, lendo as sugestões dos meus seguidores. Desde que eu criei este canal, a interação convosco tem sido fantástica e é mesmo muito bom, é espetacular, não tenho palavras para descrever o quão bom é poder fazer parte desta comunidade. Não só nós que estamos deste lado a criar o conteúdo, mas também poder ver o vosso feedback e ver o que é que vocês dizem dos nossos vídeos ou das nossas leituras, e algo que eu tenho recebido são imensas sugestões de leitura. Alguns dos livros eu tenho gostado de ler e tenho realmente visto que vocês conhecem muito bem o que é que eu iria gostar, e tenho recebido ao longo destes meses excelentes sugestões. Então eu pensei, por que não criar uma rubrica onde eu leio o que vocês me sugerem? E eu aos poucos vou trazendo alguns dos livros que eu estou a ler. O primeiro livro que eu decidi trazer para esta rubrica é O Longo Inverno da Ruta Sepetys. Este livro foi-me sugerido pela Ana Zenha. Ela é uma querida, é uma seguidora super assídua cá do canal. Ela já me sugeriu alguns livros e ela já me tinha sugerido já no ano passado, ou se não estou em erro, em 2018. Eu terminei agora de ler este ano e foi um livro fantástico. Foi daqueles livros que nos surpreendem, que nós não pensamos que iríamos gostar tanto. Foi um livro que me cativou e que eu só queria ler mais. Como vocês conseguem ver, não é um livro assim tão grande. E a Ana, depois eu entrei em contato com ela e disse que já tinha terminado a leitura, que tinha gostado bastante, e ela ainda me sugeriu ver o filme. Então, hoje eu venho-vos falar do livro e do filme. Então, O Longo Inverno da Ruta Sepetys é um livro baseado em acontecimentos reais. Ele vai-nos contar a história durante a Segunda Guerra Mundial, em 1941, quando a União Soviética tenta anexar os países da Europa de Leste ao seu domínio. Aqui vai-nos contar a história da Lina, uma jovem adolescente que vive na Lituânia com o seu irmão Jonas e com os seus pais. A Lina tem uma vida completamente normal, é uma menina muito doce, é uma menina muito talentosa, ela tem um talento tremendo para as artes plásticas e ela desenha o que ela vê. E nós vemos que esta jovem vive num seio de uma família muito amorosa, os pais são muito dedicados, são um excelente exemplo de pais. Até que um dia, numa noite, ela vê a polícia russa, a polícia secreta russa, chega lá à casa e manda-os arrumar as suas coisas. Eles vão ser levados. E o mesmo se está a passar com os seus vizinhos à volta. Stalin, ele decreta que todas as pessoas que são professores, advogados, bibliotecárias, pessoas com estudos, são considerados inimigos do Estado, inimigos da pátria Rússia. Então, esta menina, juntamente com a sua mãe e o seu irmão, são levados num caminhão e em poucos minutos eles têm que decidir o que é que realmente é importante na vida deles para eles levarem e colocarem numa mala. Entretanto, chegam a uma estação de comboios e inúmeras pessoas estão lá presentes. O seu pai já há alguns dias que não estava desaparecido, provavelmente também já teria sido levado por esta polícia secreta, e nós vemos centenas de pessoas a serem colocadas em vagões de comboios. E estes vagões de comboios vão transportar então este povo lituânio através de uma jornada de semanas até chegarem à Sibéria, até chegarem ao frio cortante, ao gelo da Sibéria. Aqui as condições durante estas 4, 5 semanas de viagem são horríveis. As descrições do vagão, do que se passa no vagão, as pessoas a morrerem, a serem deixadas pelo caminho, o facto de eles terem que fazer as suas necessidades num balde e aquele balde ficar ali o dia inteiro, o facto de eles terem uma pequena ração para partilhar uns com os outros. E realmente estas descrições é algo que nos choca mesmo, é algo mesmo duro de se ler. Nós vemos que desde o início a mãe da Lina
É uma mulher muito bondosa, ela sempre está disposta a partilhar o que ela tem com os outros prisioneiros que estão ali à volta. Ela partilha o seu comer, ela partilha, se for preciso, as suas roupas para também os outros possam sentir confortáveis. Ou seja, ela mostra uma mão amiga, ela mostra o lado bom da humanidade. Quando eles chegam então à Sibéria, eles são separados em grupos e nós vemos aqui que a mãe da Lina entrega um relógio para tentar comprar a vida, entre aspas, do irmão, para que o irmão, o Jonas, que é muito mais novo que a Lina, possa ficar com eles. E aqui a Lina faz-nos uma pergunta: o quanto é que vale uma vida humana? Nesse dia, a vida do meu irmão valeu apenas um relógio do bolso. Nesta localidade, eles então ficam na casa de uma senhora, aí tem as pessoas, os habitantes dessa localidade, e então os prisioneiros, eles são distribuídos por estas casas. Nós vemos que a dona desta casa não simpatiza nada bem com eles, mas eles nunca deixam de ser simpáticos, nunca deixam de tentar lhes estender a mão e à espera que ela retribua. O livro é um livro muito tocante, vai-nos contar os trabalhos forçados que eles tiveram que realizar, vai-nos contar o facto de eles serem obrigados a assinar uma folha onde dizia que eles eram prisioneiros e que estavam sentenciados a 25 anos de trabalhos forçados, e estas pessoas não fizeram nada de errado. Estas pessoas, simplesmente por terem estudos, por pertencerem à Lituânia, são considerados inimigos do Estado. As semanas que a Lina, a sua mãe e o seu irmão vão estar aqui na Sibéria, as condições vão ficar cada vez mais difíceis. Eles têm apenas uma pequena porção de comida diária. Eles têm que trabalhar arduamente para conseguir um pouco de pão. Outra personagem que nós vamos conhecer, que também é uma personagem muito importante, é o Andrius e a sua mãe. Aqui este jovem é um pouco mais velho que a Lina e eles vão desenvolver uma relação bonita, vão se apaixonar um pelo outro, e nós vemos que aqui a Lina no início está reticente, ela não quer ter nada a ver com o rapaz, mas ele aos poucos vai cuidar dela, vai cuidar da família dela e vai se tornar num apoio para ela. Nós vemos que ela continua a desenhar, ela continua a ilustrar o que ela está a ver, o sofrimento das pessoas, a maldade dos soldados, ela continua a transpor para o papel. E ela vai deixando ao longo do percurso pequenas mensagens à espera que o pai veja aqueles retratos, veja a assinatura dela e a consiga encontrar ela e toda a sua família. É um livro tocante, eu dei-lhe 5 estrelas e estas 5 estrelas não foram suficientes. A Ruta Sepetys, esta é a sua primeira obra e esta é uma obra que lhe diz muito, porque ela é descendente de lituânios e o avô dela fazia parte do exército da Lituânia e ele teve que se esconder porque senão ele iria ser deportado para a Sibéria. Eu estive a ver algumas entrevistas que a Ruta Sepetys deu e a falar sobre este livro. Ela diz que numa das viagens à Lituânia, ela estava a falar com os familiares, numa conversa normal, e ela pediu para ver fotos do seu avô e dos seus pais, e eles disseram que não, aquelas fotos não poderiam existir porque eles tiveram que queimar tudo, porque alguma coisa relacionada com o avô era o suficiente para eles serem enviados para a Sibéria. Ou seja, as pessoas que sobreviveram a estes acontecimentos horríveis tiveram que manter a sua história em segredo, porque a qualquer momento os comunistas poderiam enviá-los de volta para a Sibéria. Então, basicamente é isto o que que este livro vai nos contar. É um livro que nos conta uma parte da Segunda Guerra Mundial que eu, por exemplo, não estou muito habituada a ler. Normalmente eu leio mais sobre os judeus e os campos de concentração, mas foi muito bom conhecer a outra parte da história da Segunda Guerra Mundial, uma parte da história que se calhar não é tão falada. A escrita da Ruta Sepetys é uma escrita muito bonita, ela intercala o presente com alguns pensamentos, algumas lembranças da Lina do seu passado, de como é que era a sua vida, de como é que era o relacionamento com os seus pais, com os seus amigos, como é que era poder ser uma artista. Ela estava prestes a entrar numa conceituada escola europeia quando a levam da sua casa e lhe tiram toda a sua liberdade. Este livro, a capa, eu acho que a capa está perfeita para o livro. Nós vimos que temos aqui o arame farpado, toda a paisagem desolada do inverno siberiano, o facto destas pessoas terem perdido toda a sua liberdade, todos os seus direitos, todos os seus bens pessoais, mas
tal como vocês conseguem ver aqui, uma pequena folha, uma pequena plantinha a nascer. E nós vemos que este livro fala-nos também sobre isso, sobre o amor, não só sobre o amor romântico entre a Lina e o Andreas, mas sobre o amor entre mãe e filhos, sobre o amor entre o próximo, o amor à pátria, o amor aos nossos costumes, às nossas tradições. E o que mantém estas pessoas unidas, o que mantém estas pessoas a tentar lutar pela sua sobrevivência é este amor à sua vida e o facto de o ser humano, mesmo nas condições mais difíceis, fazer de tudo para sobreviver. É uma história muito bonita, é um livro que nos faz refletir os horrores que o ser humano é capaz de infligir a outro. É um livro que nos faz pensar sobre a nossa liberdade. Esta é uma leitura 5 estrelas, como eu já disse, é um livro que eu recomendo às pessoas que gostam de romances históricos, a pessoas que gostam de romances sobre a Segunda Guerra Mundial. Aqui está um livro que vocês precisam mesmo de ler, acho que é uma parte da nossa história, que não se fala assim tanto, e é um livro que merece ser conhecido, é um livro que merece ser lido pela nossa geração, para que algo assim nunca mais aconteça. Em relação ao filme, ele foi lançado no final de 2018, foi filmado na Lituânia. Eu assisti o filme mesmo ontem e então decidi juntar também aqui nesta opinião. O filme está, de certa forma, bastante fiel ao livro. Há uma ou duas personagens que não aparecem no filme que eu gostaria de ter visto, por exemplo, a mãe do Andreas. Eu achei que algumas partes foram cortadas. O filme tem cerca de 1 hora e 40 minutos e o filme não me impactou assim tanto como eu queria que tivesse impactado, porque, por exemplo, no livro eu chorei mesmo bem ranho, e no filme eu não derramei nenhuma lágrima, fiquei comovida em algumas partes, mas eu não derramei nenhuma lágrima. Os autores acho que fizeram um bom trabalho a desempenhar o seu papel. A Lina, a mãe, o irmão também acho que fizeram um bom papel. Mas, por exemplo, uma personagem que eu acho que não teve destaque suficiente no filme foi o Jonas, enquanto que no livro nós vemos que ele tem um papel também muito importante a tentar cuidar da família, e ele, apesar de ser homem, ele tem um trabalho diferente da mãe e da irmã, e ele passa por imensas provações, ele acaba por adoecer, ficar muito doente, e no filme ele foi uma personagem que foi completamente esquecida. Outra personagem que também no livro me surpreendeu foi um dos guardas russos. Ele era proveniente de famílias ucranianas, e uma coisa que a Ruta Sepetys disse é que realmente houve guardas russos que tentaram ajudar estas pessoas, e ela usou uma personagem no seu livro para representar isso. Então nós temos um dos guardas que ajuda esta família, que lhes dá um pouco mais de comida, que os tenta proteger. Já no filme, esse guarda fez a mesma coisa, mas houve ali um momento em que ele tem uma atitude completamente que eu acho que não se enquadrou nada naquela personagem. Ele teve uma atitude mesmo horrível e não se enquadrava mesmo nada naquela personagem. Se eu tivesse que dar uma pontuação a um filme, que não é uma coisa que eu esteja habituada a fazer aqui no canal, eu daria-lhe umas 3 estrelas e meia. Foi um filme que eu gostei de assistir, mas não é um filme que eu vá recomendar vivamente. O livro, sim, 5 estrelas, muito bem escrito, personagens muito bem construídas, uma pesquisa super sólida. A Ruta Sepetys fez um trabalho excelente a construir os lugares, as personagens, a reconstruir acontecimentos que realmente aconteceram e a dar-lhe um toque de ficção. Então, este livro é uma excelente recomendação da Ana. Ana, muito obrigada por me ter recomendado este livro. Foi um dos livros que eu tenho a certeza que vai estar no top 10 deste ano. Foi uma das melhores leituras que eu fiz até agora este ano. Se vocês gostam deste género de livro, eu tenho a certeza que vocês não podem perder esta leitura. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste quadro novo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o vosso like. Também deixem-me cá em baixo nos comentários que outros livros vocês gostariam que eu lesse. Eu teria todo o prazer em ler as vossas recomendações e continuar com mais vídeos desta rubrica. Eu vejo-vos então no próximo vídeo. Até lá, adeus!